Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai entender a hora certa. Qual é a hora para você sair de um relacionamento tóxico? Eu sempre digo que a autoestima é a proteção da sua essência. Autoestima, ela determina muito como é a sua vida hoje. Se a sua autoestima hoje, por exemplo, ela é baixa, se é uma autoestima machucada, uma autoestima quebrada, você vai perder a confiança. A confiança é a base da ação. Quando eu confio em mim, eu ajo. Quando eu não confio, eu paraliso ou eu fujo. Então entenda uma coisa, a tua vida hoje talvez esteja travada, embolada. Alguém se identifica com isso? Uma vida que não está andando do jeito que você queria? Você talvez não consiga realizar aquilo que você deseja, os seus projetos, as suas ideias. Se você se identifica com isso, é porque talvez você hoje esteja sem confiança. Você não confia nas suas ações. Existe a autossabotagem muitas vezes, né? Por você não confiar nas suas próprias ações, você se sabota. E essa falta de confiança vem de uma autoestima machucada. Vem de uma autoestima que foi pouco a pouco, ao longo da sua vida, ela foi sendo o quê? Dilacerada, ela foi sendo machucada. Isso é muito importante você entender. Autoestima é o que te protege. Autoestima é a maneira como você se enxerga. E aqui algo muito importante, você precisa ser sincero com você. Qual é o valor que você se dá hoje? De uma maneira sincera. Qual é o valor que você se dá hoje? Você hoje, você realmente acredita nas suas ações? Você realmente confia nas suas decisões? E se você não confia, se você não acredita, tá tudo bem até certo ponto, tá tudo bem porque isso é mais normal do que a gente imagina. Pessoas que perderam essa autoestima ao longo dos anos. Porém, você precisa recuperá-la o quanto antes. A autoestima é a base dessa confiança. Tá fazendo sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso está fazendo sentido para você. Enquanto eu vou dando bom dia para mais pessoas que estão chegando aqui. A Gessilda, seja bem-vinda. A Neide Santiago, bom dia. O Tom Guimarães também por aqui. A Cristina Souza, mais uma vez por aqui. A Rogéria Barcelos, seja muito bem-vinda. A Cassinha, a Iúria... O Yuri Rademacher, fala Yuri, seja muito bem-vindo Yuri, seja muito bem-vindo, que legal, direto do Rio de Janeiro, muito bom, a Esther também chegando por aqui, a Conde Arlete, seja muito bem-vinda, a Marcília Flores também. É muito importante que você entenda a autoestima. Autoestima é a maneira como você se enxerga, o valor que você se dá. E a sua vida só vai mudar para valer quando você recuperar essa autoestima. Você só vai sair de uma relação tóxica verdadeiramente se você recuperar essa autoestima. E eu digo mais, para você sair da relação tóxica, se essa autoestima ela não estiver forte, dificilmente você sai. Essa autoestima ela precisa ser recuperada o quanto antes. E aqui, algo importantíssimo. Autoestima não é apenas o externo. Autoestima é o interno, é a maneira como você se enxerga, é a maneira como você se vê. Faz sentido isso para você? Porque muitas pessoas confundem isso, muitas pessoas acham que autoestima é eu vou num salão de beleza, eu vou melhorar aqui o meu cabelo, eu vou fazer uma maquiagem muito bonita e pronto, eu estou com autoestima alta. Isso, na verdade, vai durar alguns dias no máximo. Por quê? Porque, na verdade, você se motivou. Você se motivou. A motivação, ela é importante para você iniciar qualquer coisa na sua vida. Estar motivada, ter um motivo para a ação. Então, quando você vai no salão de beleza, por exemplo, legal, isso vai te dar motivação. Você vai arrumar o seu cabelo, você vai se maquiar, isso vai o quê? Te motivar. Só que se você não for trabalhar aqui o teu interno, a tua autoestima verdadeira, obviamente que essa motivação ela vai embora. Essa autoestima, ela precisa ser olhada do momento em que você começou o quê? A perdê-la, quando ela começou a baixar, quando ela começou a se quebrar. E uma autoestima baixa, ela provavelmente, normalmente, ela começa a ser quebrada a partir do momento que você nasceu, a partir do momento que você foi gerada.
Por quê? Presta muita atenção agora que fichas vão cair. Autoestima é a sua própria percepção, a percepção que você tem de você mesma. E quando, por exemplo, em algum momento da sua vida, da sua infância, você não recebeu afeto, escreva essa palavra aqui, afeto, quando você não recebeu afeto, especialmente da mãe, você não recebeu o carinho, você não recebeu o toque da mãe, você não recebeu muitas vezes a amamentação, você não recebeu a segurança que ela precisava te passar, esta falta de afeto gera uma interpretação na mente dessa criança, da criança que você foi. E é aqui que muitas coisas começam a serem construídas na sua vida. Porque essa interpretação pode ser de não merecimento. Escreva aqui, não merecimento. Não merecimento. A falta de merecimento, a interpretação que eu tenho de merecimento, por exemplo, se eu não tive o afeto da minha mãe, imagina o que a mente dessa bebê, dessa criança, gerou. Puxa, se minha mãe, ela que deveria me dar amor, me dar afeto, cuidar de mim, me dar carinho, me dar segurança, ela não me dá, eu não mereço. Tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa que não está certa dentro de mim. E essa falta de merecimento acaba se tornando a sua crença. A sua crença. Olha, muitos dos problemas, dos sintomas que eu trato através da hipnoterapia tem a ver com a falta de merecimento. Tem a ver com essa falta de merecimento. Por exemplo, prosperidade. As pessoas não conseguem prosperar, apesar de terem talento, conhecimento, serem esforçadas, elas não conseguem prosperar, sabe por quê? Porque essa crença de falta de merecimento é a crença base, a crença principal. E aí, claro, é como se eu tivesse sempre que estar o quê? Longe da prosperidade, da riqueza. Assim como muitas pessoas em relação ao amor, a relacionamentos saudáveis. Eu não recebi o amor da minha mãe, eu não sou merecedora de um amor digno, de um amor saudável. Então eu vou sempre o quê? De uma maneira automática, inconsciente, eu vou procurar o quê? Sempre relacionamentos podres, relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, relacionamentos com narcisistas. Por quê? Porque eu não mereço o amor. Alguém aqui está se identificando com isso? Isso acontece direto. Isso acontece direto. É uma falta, é uma sensação de que você não merece a felicidade, uma sensação de que você não merece o amor, uma sensação de que você não merece ser saudável, uma sensação de que você não merece a prosperidade, o sucesso. É uma sensação que ela fica te incomodando muitas vezes. E como que eu sei disso? Porque eu já tive essa sensação também. E eu trato há alguns anos milhares de pessoas que também viveram isso, viveram essa falta de merecimento. Elas criaram essa interpretação de falta de merecimento através do quê? Da falta de afeto da mãe. Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se nós estamos na mesma página, enquanto eu dou um bom dia especial para quem está chegando aqui. Vai dizendo se você, de onde você está falando também. Deixa eu dar um bom dia para o Leonardo Villani. Fala, Leonardo, seja bem-vindo. A Giovana Arruda também por aqui. A Leile Kelly, seja muito bem-vinda. A Marli, seja muito bem-vinda, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. O Leandro Máximo, mais uma vez aqui, bom dia. A Geórgia, psicóloga, fala Geórgia, seja muito bem-vinda. A Elisângela Ribeiro, também integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. Isso, não merecimento. A Márcia chegando, a Adriana também por aqui, a Sônia, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente está falando sobre relações tóxicas e nesse momento eu estou falando de autoestima. A Marli, nossa, me identifico muito na minha infância, tive falta de afeto e de merecimento. A falta de merecimento é uma consequência dessa falta de afeto. Porque a gente precisa entender que uma criança, quando ela nasce, um bebê, quando nasce, ele precisa ser cuidado. O bebê humano, diferentemente de outros mamíferos, por exemplo, o bebê humano não tem autonomia para sobreviver sozinho dias depois que ele nasceu. O bebê humano, de uma certa maneira, ele nasce prematuro.
Por que pré-maturo? Não, gata, mas eu nasci de 9 meses. É prematuro pelo ponto de vista da neurociência. Por quê? Porque você não tem autonomia. Você só começa a ganhar essa autonomia cerca do quê? De 18 meses a 20 meses depois que você nasceu. É a hora que você começa o quê? A firmar suas pernas e você começa a tentar ficar de pé. E aí no momento que você fica de pé, você começa a ter uma autonomia maior. Faz sentido isso? É só você ver o seu filho, o seu neto, qualquer bebê pequeno, qualquer bebê você vai perceber exatamente isso. Ele não tem autonomia para sobreviver sozinho. Ele precisa de um adulto. E se por alguma razão esse adulto não conseguiu entregar esse afeto para essa criança, cria-se um vazio. Escreva aqui, vazio. Esse vazio é a base do que a gente chama de dependência emocional. Pessoas que se tornam dependentes emocionais. E eles começam a ser dependentes emocionais aonde? Exatamente nessa infância. Por quê? Porque eles precisam da presença da mãe, do afeto, do carinho, para se sentir seguras. E quando isso não existe, sabe o que acontece? Essa dependência se alastra ao longo da vida. É por isso que existem tantas pessoas que estão em relações tóxicas, relações abusivas, relações com narcisistas e elas não conseguem sair de lá. Por quê? Porque essa dependência, ela ainda está latente. Esse vazio, ele está o quê? Doendo. É o que nós chamamos de feridas emocionais. Escreva aqui. Feridas emocionais. Uma ferida emocional é aquilo que está te machucando e fazendo você se manter numa relação tóxica, abusiva com narcisista. Enquanto você não curar essa ferida, enquanto essa ferida verdadeiramente ela não for curada, você vai continuar no mesmo ciclo. E aqui eu quero jogar uma provocação para você. Você acha que você vai aguentar ficar nessa relação tóxica até quando? Até quando que você vai bancar a heroína, o herói, e se manter numa relação tóxica? Claro que você é forte, claro que você aguenta, mas você já não é mais jovenzinha, jovenzinho. A sua vitalidade física já não é a mesma. E você não consegue perceber muitas vezes que essa relação tóxica é a base de vários problemas e sintomas que você tem. Quer ver um exemplo? Obesidade. Por que uma pessoa se torna obesa? Porque ela come demais, ô gata. Sim. Porque ela não faz exercício físico? Sim. Porque ela não se cuida? Sim. Agora, não basta para essa pessoa apenas seguir a dieta da moda ou ela sair para treinar todos os dias. Isso não vai resolver o problema dela. Não vai resolver o problema dela. O que vai resolver é ela entender a causa. Por que ela se tornou obesa? Ah, porque ela come demais. Por que ela está comendo demais? Existe uma causa emocional por trás disso. Uma pessoa come demais, muitas vezes, por quê? Porque ela está gastando muita energia. Escreva aqui, energia. Energia. Nós precisamos de energia o tempo todo para fazer qualquer coisa. Por exemplo, eu estou aqui falando com você, gastando energia. A energia com a qual eu acordei já não é a mesma. Eu acordei às 5 horas da manhã, agora são 8h17. Eu já gastei muita energia. Por exemplo, vou só falar algumas coisas que eu fiz hoje, só para você entender que eu já gastei energia. Se eu acordei com 100% de energia, nesse momento eu devo estar com 90% de energia. Devo estar com 90% de energia. Por quê? Porque eu acordei, treinei, meditei, preparei o lanche das minhas filhas para a escola, levei as minhas filhas para a escola e estou aqui fazendo a live com você. Já gastei energia. A minha energia de agora, desse momento, não é a mesma da hora que eu acordei. E o tempo todo a gente está gastando energia, pensando. Então, quando eu estou falando aqui, você está raciocinando, você está gastando energia também. Nós estamos gastando energia. Agora, quando eu estou numa relação tóxica, e aí lembrando, eu vou abrir aquele grande parênteses que eu abro sempre, todas as manhãs. Lembrando que uma relação tóxica
Não é apenas uma relação amorosa. Uma relação tóxica, muitas vezes, é a relação que você tem dentro da sua casa com a mamãe e com o papai. É a relação tóxica que você tem dentro do seu trabalho, com um chefe que é tóxico, com colegas de trabalho que são tóxicos, com amigos. Obrigado, Cacau. Gasta energia, mas eu adoro fazer. Adoro fazer live. Entende que você, quando está dentro, em contato com uma relação tóxica, essa relação faz você perder muita energia. Por quê? Porque você precisa ter autocontrole. Escreve aqui, autocontrole. Porque senão, se a gente não tem autocontrole, o autocontrole é o que nos diferencia de um animal. Apesar de sermos animais também, mas nós temos a racionalidade. A racionalidade nos faz pensar. Porque se você não tem esse autocontrole, imagina você, na primeira vez que o seu marido, por exemplo, ele te fala algo atravessado, você pularia no pescoço dele e mataria ele. Ou qualquer pessoa. Ou qualquer situação, sei lá, no trânsito. O autocontrole é uma maneira da gente se manter, né, socialmente inserido. Tá fazendo sentido isso para você? Por isso que quando você usa o seu autocontrole, você está gastando muita energia. É para conter um impulso, por exemplo, de lutar, de agredir, por exemplo, o teu inimigo, o teu predador. Então você se contém, você gasta muita energia. Quando você gasta muita energia, a tua mente, ela fica preocupada, porque para ela tudo se trata de sobrevivência. Ela não quer que você morra. E a tua mente, ela consegue perceber o quê? Opa, a sua energia está baixa. Precisamos repor essa energia. E aí, temos duas maneiras de repor energia. A primeira é através da alimentação. E aí, muitas vezes, essa alimentação não é saudável. Essa alimentação é ruim. Eu não sou nutricionista, mas você sabe do que eu estou falando. Você não vai repor uma energia, você não vai repor com qualidade essa energia comendo fast food. Não é assim que você vai repor energia, através da alimentação. E a outra maneira que a gente tem de repor energia é através do quê? Do sono. Quando você dorme, você está repondo energia. Só que cada vez menos dormimos. Faz sentido? Cada vez mais as pessoas dormem menos. E isso é perigoso. Isso é extremamente perigoso, porque você acaba usando apenas a sua reposição de energia através de uma alimentação ruim. E aqui é por isso que você talvez hoje esteja acima do peso. Por quê? Porque você está gastando muita energia para ter esse autocontrole dentro de uma relação tóxica. Quem aqui é aquele tipo de pessoa que guarda para si aquilo que incomoda? Você não consegue, muitas vezes, falar e expor. Então você escuta, por exemplo, sei lá, sua mãe, o seu pai te tratando mal e você engole para não arranjar confusão. Quem é essa pessoa? Escreve eu aqui se você é essa pessoa, se você se identifica. Deixa eu dar um bom dia para Elisandra, para Rô Passarelli, tem uns mosquitinhos aqui. A B. Cabrals também por aqui, seja muito bem-vinda. Sandra também por aqui, o Renato Constelador, a Cida Bom Tempo também por aqui, sejam bem-vindos e bem-vindas, a Eunice, MVS Avaz também por aqui, seja bem-vinda, a Marli. Então vivi toda a minha vida achando que isso estava no outro e nas coisas. Estou me encontrando e você tem me ajudado muito. Obrigado, Marli, fico muito feliz. A Marli participou da blindagem emocional, a Marli fez hipnoterapia comigo, a Marli está na comunidade Coragem, e que bom. Isso que você falou é muito importante, Marli, porque muitas pessoas acham que esse vazio, que eu falei há pouco, esse vazio vai ser preenchido externamente. Então eu compro alguma coisa e isso preenche o meu vazio. Eu arranjo um parceiro, uma parceira, e isso resolve o meu vazio. E não é. E não é. Tudo isso se chama anestésico. Isso vem, isso te, digamos, te alivia por um tempo, mas depois o vazio continua. Esse vazio, quem tem que cuidar dele? Faz assim, ó. Faz assim. É você.
É você que tem que cuidar desse vazio, é você que tem que curar essa ferida emocional, não é o outro. E muitas pessoas chegam em relacionamentos achando que o outro é a solução para os seus problemas, para as suas dores, e não é. E aí ela se dá mal, e se dá muito, muito mal. Tudo bem? Faz sentido? A Marlene, sei muito bem como estar nesse ambiente, que estou hoje provisoriamente, me desgasta muito, mas estou no processo de desapego. Você vai conseguir, sem dúvida nenhuma. Ó, a Neide se identificou, a Gessilda se identificou com esse tipo de pessoa que engole tudo, que não consegue muitas vezes falar. E olha só, para você engolir tudo, qual é o problema? O problema é que você vai ficar ruminando isso por muito tempo. E isso tem um gasto de energia enorme, você gasta muita energia ruminando. Por quê? A cada vez, vamos imaginar a seguinte cena, eu chego para você e eu te distrato, eu te desvalorizo, eu te humilho, eu falo palavras duras, você fica extremamente chateada. E aí você não rebate, você usa o seu autocontrole, porque talvez a sua vontade era pular no meu pescoço e me matar, tudo bem? Aí o que acontece? Você não reagiu, você engoliu aquilo. Só que aquilo é como uma comida indigesta mesmo. Aquilo fica, você já teve azia? Nossa, você fica com aquela azia emocional, você fica ali, nossa, reverberando aquilo. E toda vez que isso acontece, um pensamento é gerado. Você pensa, você sente e você age. E o que é o agir aí? O teu corpo é preparado para lutar, fugir ou paralisar. E aí você está desgastando o seu corpo mais uma vez, você está perdendo energia. Quem aqui tem pensamentos repetitivos, pensamentos acelerados? Escreve eu aqui. Esses pensamentos acelerados, esses pensamentos repetitivos, muitas vezes, eles acabam roubando a sua energia. Por quê? A cada pensamento você gasta energia. Então, se eu estou ali, ó, pensando na mesma coisa, e aí o que acontece? Eu perco energia. E aí, sem energia, eu vou comer demais, ou eu vou beber demais, ou eu vou comprar demais. Muitas compulsões surgem a partir daí, porque é um recurso que a mente entende que deu certo para a sua sobrevivência. Puxa, olha só, quando a Neide, ela está com a baixa energia e ela sai para comprar alguma coisa, ou ela compra alguma coisa na internet, ela sobrevive e aquilo alivia aquela dor. A mente guarda. A mente guarda, esse é o caminho. E a partir daí o que acontece? Você passa a automaticamente a comprar coisas que você nem queria. Alguém se identifica com isso? Então, entenda que estar numa relação tóxica, ela tira de você muitas coisas. Muitas coisas. E talvez a principal delas é a vida que você poderia ter e que você não está conseguindo ter. A vida que você merece ter e que você não está conseguindo ter. Entende isso? Essa vida, ela não foi feita para você. Só que você está nela. Você está nela. E como que eu mudo isso? Qual é a hora de eu sair de uma relação tóxica? Quando você percebe que a conta dessa relação, ela é negativa. Como assim, ô gata? Como que é essa conta? Como que eu sei se essa conta é positiva ou negativa? Você precisa olhar as evidências. Escreva aqui, evidências. O que é uma evidência? É um fato. É um fato que não tem muita discussão. Por exemplo, ó, eu estou aqui nesse parque. Ali atrás tem um lago. É uma evidência. Eu poderia falar, não, ali é uma praia. É uma praia? Não é. Ali é um lago. Contra a evidência, não tem como você argumentar. Evidência é evidência. O meu óculos, que cor que é? É preta. Ah, não, é vermelha. Não, não é. É preta. Evidência. Então a gente precisa enxergar, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para essa relação que você tem hoje, e procurar as evidências de que essa relação vale a pena você manter? Qual é a evidência que você tem, por exemplo, que o seu parceiro, falando de relacionamento amoroso, ele vai mudar?
Qual é a evidência concreta que você tem que o seu parceiro vai mudar o comportamento dele? Meu Deus, tá cheio de... Acho que é borrachudo aqui. Eles estão me atacando aqui. Calma, gente, eu vou terminar lá. Eu sei que o ambiente é de vocês, mas calma, espera um pouquinho. Qual é a evidência que o teu parceiro vai realmente mudar o comportamento? Ah, mas ele diz que vai, porque ele está arrependido, porque agora ele... Nada vence ação. Guarda isso. Palavras, até papagaio fala. Até papagaio fala. Você precisa ver ação. Ação. E ação consistente. Não adianta um dia a pessoa, por exemplo, te trai, aí no outro dia ela vem como um cão arrependido, nossa, desculpa, você é a mulher da minha vida, nunca mais vou fazer isso. E cadê as ações? Cadê o comportamento? Cadê a mudança de comportamento? Se não tiver uma mudança de comportamento, esquece. Não há como. Não há como você se manter. Isso. As pessoas só mudam se elas quiserem, como escreveu aqui a Marlê. Os borrachudos querem sugar a minha energia. Não vão sugar, não. As pessoas mudam só se elas quiserem. Então para de cair nessa ilusão, muitas vezes, de achar que o teu parceiro vai mudar, ou a pessoa tóxica, a sua mãe vai mudar. Depois de 40, de 50 anos te destratando, ela vai mudar. As pessoas são o que elas são. E eu sei que é duro de você, talvez, admitir isso, é duro para você, muitas vezes, entender isso, mas a sua mãe, o seu pai, são tão humanos quanto você. Eles trazem as suas histórias, eles trazem as suas dores, eles trazem uma bagagem. E essa bagagem construiu o comportamento deles. E talvez, eles olhem para você, mesmo você sendo a filha, o filho, eles olhem para você com mágoa, com raiva, com tristeza. Mas como assim, ô gata? Mas é a relação de pai, mãe, filho. São humanos. Por isso que eu digo aqui toda manhã, não julgue a sua mãe, não dá pra gente julgar as mães sobre o que elas viveram, se elas não conseguiram dar afeto a você. Claro que foi ruim pra você e é nisso que você tem que se atentar. Foi ruim pra você, gerou um vazio emocional, gerou uma ferida emocional. Vamos resolver isso. Agora, a mãe, ela talvez não conseguiu entregar pra você aquilo que você queria, por quê? Porque ela estava vivendo vários problemas, ela estava vivendo talvez um casamento falido, ela estava vivendo uma relação tóxica também, e ela não conseguiu estar emocionalmente junto com você. Então a hora de você sair de uma relação tóxica começa por onde? Você listar as evidências. Por quê? Porque se essa conta, digamos, ela for negativa, e o que é uma conta negativa? Digamos, vamos falar de dias, para ficar bem mais fácil de você entender. Imagina que a semana tem 7 dias. Imagina que desses 7 dias, em 5, a relação com o teu parceiro, essa relação tóxica que você tem é muito ruim. Te deixa triste, mal, você se sente desvalorizado. E apenas em 2 dias, tudo fica bem. Essa conta, sob o ponto de vista de, vamos chamar de felicidade, ela é positiva ou negativa? De 7 dias da semana, em 5 você fica triste, e em 2 você fica feliz. Essa conta é positiva ou negativa? Escreve aqui para mim. Como é essa conta? Porque a partir desse resultado dessa conta emocional, você vai começar a entender que essa relação não é para você. Porque se você ficar esperando o outro mudar, você talvez vai passar o resto da sua vida aprisionada nessa relação. E a vida está acontecendo. Isso, boa, Elo, você vai viver de migalhas. Bom dia, Eloide. Negativa, disse a Gessilda. Exato, é uma conta negativa. Por exemplo, se você tem hoje uma conta bancária, se você vai lá no banco, no caixa eletrônico, nem sei se as pessoas fazem mais isso, porque tudo hoje é pela internet, né? É difícil você pegar o dinheiro físico. Ótima pergunta, Gessilda. Já vou te responder. Imagina o seguinte, você está ali o tempo todo indo no caixa eletrônico e tirar o dinheiro. Você tira lá R$100. Você tira R$100 mais um dia,
mais um dia. Só que você não repõe. E vamos imaginar que nessa conta tinha R$1.000, tá bom? Aí você vai lá, tira no primeiro dia 100, no segundo 100, no terceiro 100, no quarto 100, no quinto 100, no sexto 100, no sétimo 100, no oitavo 100, no nono 100, no décimo 100, no 11º 100, no 12º 100, no 13º 100. E assim sucessivamente. O que vai acontecer? Essa conta fica negativa. O que o banco vai fazer? Vai te cobrar juros, o banco vai te ameaçar, não vai? É isso que acontece. E você vai perdendo o quê? Vai perdendo crédito, você vai perdendo oportunidades de comprar aquilo que você gostaria. Por isso que você precisa entender que a sua conta emocional é tão importante quanto a sua conta bancária. Faz sentido isso para você? E você tem que cuidar disso de uma maneira urgente. Por isso que assim, no momento que você percebe que essa conta é negativa, é a hora de você começar a arrumar suas malas e preparar o plano. Ah, ô gata, mas eu não tenho coragem. Ah, a velha e boa coragem. Eu não tenho coragem de sair. Ou eu não tenho condições de sair. E aqui você precisa entender. Primeira coisa, coragem. Coragem não é algo mágico. Porque se fosse algo mágico, todo mundo teria coragem. Coragem não é você não ter medo. Não é você desbravar a mata e enfrentar o leão a dentadas. Não é assim. Isso não é coragem. Isso, aliás, é burrice. Né? Podemos chamar de burrice. Mas o que é coragem? Coragem é ação com preparação. Coragem é ação. Coragem é quando você está agindo. Você agiu, ação. E você preparado. Isso é coragem. E é por isso que você precisa entender que enquanto você não se preparar, essa coragem que você tanto procura não vai acontecer. E sem essa coragem você não vai o quê? Sair de uma relação tóxica, você não vai tomar uma decisão. É a preparação que vai fazer com que você saia dessa relação. E o que você precisa levar em consideração? A vida que você deseja ter. Você está feliz com a tua vida hoje? Sim ou não? De verdade, escreve aqui. Porque se você tivesse, sim, eu estou feliz, ó gata, esse conteúdo nem é para você. Talvez você esteja aqui pelos meus belos olhos azuis, que nem azuis são. Mas não tem motivo. Se você está feliz com a tua vida, tá tudo bem, puxa, que bom, fico feliz. Mas se você não está feliz, você precisa o quê? Mudar a sua vida. Você precisa agir. E essa mudança só você pode fazer. O que eu quero que você entenda é que a gente está entrando numa reta final de ano. Hoje é o dia 2 de outubro. E o que será que você prometeu para si mesma? Lá no dia 31 de dezembro, é o dia que eu chamo de dia da mentira. É o dia da mentira. As pessoas dizem que o dia da mentira é 1º de abril, mas não é. O dia da mentira é o mais... dia da mentira mesmo, o mais mentiroso dos dias, é o dia 31 de dezembro. Sabe por quê? É o dia que você promete para si mesma, e às vezes até para outras pessoas, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, que você vai fazer uma transição de carreira, que você vai se separar, que você vai cuidar da sua saúde, e não acontece. Faz sentido isso para você? Perceba que esse dia da mentira, que é 31 de dezembro, talvez você esteja repetindo ele há vários anos. Há vários anos. Mas por que você não tem cumprido com a sua palavra? Por que você tem prometido a si mesma autocuidado? Por que você tem prometido a si mesma que você vai sair de uma relação tóxica e você não consegue? Porque te falta a preparação. Enquanto você não olhar para isso e entender que existe uma preparação, existe um processo para isso, você vai continuar buscando saídas rápidas. Você vai continuar buscando soluções mágicas. E não existe para uma real e transformadora, e uma real
Transformação de vida não existe solução mágica. Existe processo, existe um caminho para você fazer isso. Quem já fez a blindagem emocional comigo, quem fez hipnoterapia comigo, quem está na comunidade Coragem, sabe o quanto eu defendo isso, a questão do processo, a questão da disciplina, a questão de você verdadeiramente se preparar. Coragem é ação com preparação. Coragem não é algo mágico que do nada surge. Você está esperando talvez uma ilusão. E a tua vida está escorrendo pelas suas mãos. Os melhores anos da sua vida estão indo embora. A tua vitalidade está indo embora. Você aí talvez passe o dia rolando a tela do seu celular no feed do Instagram ou de qualquer outra rede social. Você está aí largado no sofá, sem ânimo para a vida. Olha como a vida é bela, cara. Olha como a vida, olha que coisa linda que é a vida. Olha, a vida vale muito a pena, muito a pena. Vale muito a pena você continuar vivendo e principalmente não desistindo de você. Porque toda vez que você fala que vai fazer alguma coisa e não faz, você está desistindo de você. Você está batendo ainda mais na sua autoestima, você está se desacreditando. E você não merece uma vida assim. Só que o máximo que eu posso fazer aqui hoje para você é te estimular. Eu não posso fazer por você. É você que precisa tomar as decisões. E talvez a decisão mais importante agora é se comprometer com a tua preparação. É se comprometer verdadeiramente com a sua mudança de vida. É estar disposta a pagar o preço. E o preço aqui não é monetário. O preço dessa mudança é o preço de você se desconectar muitas vezes de situações que só tiram a sua energia, que te desvalorizam. Até quando você vai permanecer ao lado de uma pessoa que te desvaloriza, que te desrespeita? Isso não é normal. Isso é comum, mas não é normal. Você não pode normalizar um absurdo desse, de estar ao lado de uma pessoa que te desvaloriza, seja ela sua mãe, o seu pai, o seu marido, o seu namorado, o papagaio, seja quem for. Você não pode mais normalizar isso, achar que isso é a vida. Não, a vida não é isso. A vida não é você ser desvalorizada. Você está aceitando isso. Você está aceitando que as pessoas te desvalorizem. Você está aceitando que as pessoas te desrespeitem. Só que você não está percebendo que isso está acelerando o teu fim. Isso está acelerando o seu fim. Até quando? Até quando você vai virar mais um ano prometendo coisas que você, se você não se preparar para valer, você não vai cumprir. Você não vai cumprir. Eu só mudei a minha vida quando eu entendi que eu precisava me preparar para valer. Quando eu entendi que eu precisava romper com histórias que não faziam mais sentido para mim. Agora em novembro vai completar 10 anos, talvez no momento mais difícil da minha vida, que foi um tumor aqui no pescoço. 10 anos. No dia 7 de novembro eu fui para uma mesa de cirurgia sem saber o que ia acontecer depois. Eu não sabia se eu ia sobreviver, se eu ia ter sequelas, uma cirurgia de alto risco, não tinha ideia. E eu fui, não, claro que com muito medo também, mas eu tinha algo a mais do que o medo, que era escreva aqui, arrependimento. Eu fui para essa mesa de cirurgia com muito arrependimento. Arrependimento do que eu estava fazendo com a minha vida até ali. Eu estava desperdiçando a minha vida em prazeres de curto prazo, eu estava desperdiçando a minha vida sem ter nenhuma conexão com as minhas filhas,
Eu estava jogando a minha vida fora. E tinha muito arrependimento ali. Só que a vida me deu uma chance. Aliás, a vida, escreve aqui, a vida não desiste de você. A vida jamais desiste da gente. Jamais. A vida o tempo todo está dando caminhos, está dando sinais. Eu acredito muito, você que está aqui hoje, você não está aqui do nada. Você não caiu, sei lá, no meu Instagram do nada. Não. Tem um porquê de você estar aqui. A vida não desiste da gente, ela está o tempo todo dando sinais para a gente poder mudar. Só que isso não basta. Você precisa agir. Você precisa tomar o primeiro passo. Você precisa tomar a decisão, fazer a decisão de realmente mudar a sua vida. E é melhor que você vá preparada. Preparado. Não dá para correr uma maratona de 42 quilômetros sem preparação. Primeiro você corre 1 quilômetro, depois você corre 2, depois você corre 5, depois você vai para 8, 10 e assim sucessivamente. E uma mudança de vida como essa que você precisa fazer, ela necessita de preparação. Ela precisa de preparação. A Marli que está aqui é um exemplo. E eu já conversei com ela isso algumas vezes. Ela tem uma relação tóxica. Ela não quer mais isso. Mas ela está se preparando. Ela está se preparando. Ela está se preparando porque cada pessoa tem o seu contexto. Seria muito simples eu falar para você o seguinte: vai lá, pega suas coisas e vai embora agora da sua casa. Pô, gato, mas eu não tenho nem dinheiro para comer. Sai da sua casa. Se você não sair, você é uma covarde. Cada pessoa tem o seu contexto. Só que se eu me preparar e se eu me dedicar a essa preparação, tudo vai ficar mais fácil. Tudo vai ficar muito mais fácil. Faz sentido? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido. Então, não desista de você. Não desista de você. Tudo bem? Deixa eu ler aqui alguns comentários. Cacau, nestes casos, o nosso querer é poder? É o começo. Querer é poder. Mas eu acredito muito, Cacau, em preparação. Se eu não estiver preparado para sair de uma relação tóxica ou para fazer uma mudança grande na minha vida, não adianta apenas querer. Existem conhecimentos que a gente precisa adquirir. Seja um conhecimento técnico, seja um conhecimento emocional, seja o autoconhecimento, a gente precisa disso. Tudo bem? Porque se bastasse apenas querer, se apenas essa máxima, né, querer é poder, bastasse, tava todo mundo feliz, né? Tava todo mundo feliz. Deixa eu ver aqui. A Gessilda, e quando você rebate, você ainda é julgada. Você não era assim, você está diferente. Complicado demais. Sim. Quando você começa a mudar, é óbvio que as pessoas ao seu redor vão estranhar. As pessoas vão estranhar. Por quê? Porque elas estão acostumadas com você de um jeito. Por exemplo, muitas pessoas que sempre tiveram comportamento obediente, alguém se identifica com isso aqui? Ou comportamento obediente, de ser bonzinho, a bonzinha, aquela que aceita tudo, que faz tudo para todo mundo. Quando você começa a não fazer isso, claro que vai ter uma reação. Peraí, você não vinha aqui todo dia tirar o lixo da minha casa? Como assim agora você não vem? Como assim? Você não levava todo o lixo da minha casa para sua casa e agora você não faz isso? Por quê? As pessoas estranham. E é por isso que você precisa estar preparada. Essa preparação, que eu chamo inclusive de blindagem emocional, o domínio das emoções, é essencial para você manter a sua palavra. Tudo bem? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. E quando você insiste, a pergunta da Gessilda, mesmo sabendo que essa relação é totalmente negativa, você precisa entender que essa insistência provavelmente vem do quê? Do sentimento de abandono que você viveu, desse vazio, da falta de afeto que você viveu. É por isso que quando você olha para isso, quando você cura esse vazio emocional,
eu garanto que você não insistirá mais. Por quê? Porque você tem evidências que a relação é ruim. Por isso que ter as evidências é tão importante. Quando você as tem, você começa a entender que você não faz nenhum sentido. Quer ver, uma maneira fácil de você entender o que é uma evidência. Imagina que você, Gessilda, eu não sei se é o teu caso, tá? Mas imagina que você viva numa relação tóxica, ok? E aí você sabe exatamente tudo o que é essa relação tóxica. Você é desvalorizada, você muitas vezes se sente triste, mal com essa relação, você é desrespeitada e você não consegue sair. Agora imagine que você troque de lugar. Não sei se você tem filha, tá? Vou dar esse exemplo. Mas vamos imaginar que a sua filha esteja agora no seu lugar vivendo essa relação tóxica igualzinha. Todos os itens que você vive hoje. O que você diria para ela? O que você falaria para ela? Provavelmente você falaria o quê? Filha, cai fora, olha quanta evidência de uma relação tóxica. E você hoje não faz isso, por quê? Para você, porque existe essa ferida emocional aberta que tá fazendo você o quê? Se manter nessa relação. Tudo bem? Fez sentido? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Não existe pílula mágica, isso, exatamente. Oi, Luciana Garcia, seja bem-vinda. A Elo, gata, quero te agradecer por essas lives. Isso tem me fortalecido muito. E tem me dado força para resistir e me decidir. Estou encontrando a mim mesma com a sua ajuda. Gratidão eterna por isso. Obrigado, Elo. Muito obrigado mesmo, viu? Fico muito feliz. É por isso que eu gosto de fazer as lives. Porque eu sei que, às vezes, uma frase que seja dita aqui pode ajudar alguém a ter clareza, a se fortalecer. Então, obrigado, gratidão por você compartilhar isso comigo. A Marli, gente, faça. É importante nos conhecer, faz a diferença. Passei por vários outros processos na procura de milagres. O Gata nos ensina que tudo começa por nós, mesmo ele mostra o caminho com ação, coragem. Obrigado, Marli, gratidão também aí pelas palavras. Obrigado mesmo, fico muito feliz. E feliz demais com o teu progresso, com o teu fortalecimento, com os desafios que você está rompendo. Parabéns, viu? Gratidão. A Marli, olha, eu determinei que esse ano eu mudo minha vida e que estou no controle. Eu vou cumprir. Ótimo, é isso aí. É isso aí. A Eloide, não, foi porque estava procurando olhos azuis. Aqui, então eu acho que você bateu no lugar errado, ou você é daltônica, hein, Eloide? Que aqui de azul não tem nada. A Deise, oi Deise, eu também tenho um relacionamento tóxico. Então, comece a se preparar para sair dele. Comece a se preparar. Não há como você sair de um relacionamento tóxico sem fazer nada. Entendeu? A única coisa que eu tenho da pessoa é só dormir junto e sexo. O resto não tenho apoio nenhum. Pois é. E aí você precisa tomar uma decisão de curar as tuas feridas emocionais, porque são elas que te prendem. É esse vazio emocional, esse sentimento de abandono que você provavelmente viveu aí na tua infância, que faz com que a tua mente acredite que você tem um ganho secundário ao se manter nessa relação. Eu falei muito de ganho secundário ontem. Um ganho secundário é um ganho inconsciente que a sua mente acredita que você tem. Por exemplo, vamos imaginar que você viveu o abandono e você tem a ferida do abandono porque a sua mãe emocionalmente não conseguiu estar presente na sua vida, lá na sua infância. A tua mente não quer que você reviva essa dor. Então, quando você tem aí um marido, e por pior que seja ele hoje, em algum momento ele mostrou para você uma espécie de anestésico para quê? Para aquela ferida que você tinha, para aquela dor. Então, porque no começo de qualquer relação, teoricamente tudo vai bem, né? Tudo é amor, é paixão, é companheirismo, e depois isso vai se quebrando por diversas razões. A primeira coisa a gente precisa entender que a vida é feita de ciclos. Essa história, e essa é uma história que eu acho que aprisiona muita gente, que é que você tem que casar e viver feliz para sempre o resto da vida. Essa é uma história que ela é mentirosa. Primeiro porque dificilmente você vai ser feliz para sempre. E dois, os ciclos terminam.
Talvez uma pessoa tenha sido importante para você num determinado momento. E a partir de agora ela não é. Por quê? Porque vocês mudaram, porque vocês têm conhecimentos diferentes, porque vocês têm aspirações de vidas diferentes. É assim. São ciclos. Então, é você que precisa romper com isso, curando as suas feridas emocionais. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Obrigado, Marley. Falo isso não para agradar o gata, não. É porque vi que vale a pena. Estou aprendendo muito com ele. Confio. Obrigado. A Deise, eu me sinto presa dentro de um frasco fechado. Exato. Por isso que você que tem que romper com esse frasco. Entendeu? E aí por isso que, assim, e você só vai romper quando você curar essas feridas emocionais. É a base. É o que eu venho falando aqui nos nossos encontros matinais. Uma crença vem do quê? Daquilo que você aprendeu, daquilo que você experienciou. E a infância, ela determinou muito. A infância, a gestação, elas determinaram muito de quem você é. Porque uma crença é a base de um comportamento. Então, se você hoje não consegue romper, é porque você precisa mudar essa crença. Tem crenças aí de que, por exemplo, sei lá, o teu parceiro, o teu marido, ele te dá algo que você não teve na infância. O que não é mais verdade. Talvez ele tenha feito isso por um tempo, mas hoje não é. E aí você precisa romper. Tudo bem? A Gessilda, total sentido, justamente essas lives, assisto, pois minha filha vive isso, olha só. E todos os dias encaminho para ela. Que bom que você está fazendo isso, viu? Parabéns, parabéns mesmo. A Elo, esses dias conversando com a minha mãe, ela disse que viveu o mesmo relacionamento que eu com meu pai. Ele já faleceu, mas ela ainda sente a tristeza. Com certeza ela sente por quê? Porque a tristeza é uma emoção, Elo. E uma emoção, você só quebra ela se você ressignificar, por exemplo, aquilo que ela viveu com o seu pai. Então, existem aqui interpretações que a sua mãe tem dessa relação, o que pode levar ela, por exemplo, a ter se tornado uma pessoa insegura, mesmo depois da morte dele. Ela pode ter se tornado uma pessoa amargurada. Enfim, tem várias coisas que, enquanto eu não quebrar essa emoção, eu vou continuar dessa mesma maneira. Tudo bem? A Deise, eu tenho, meu pai me abandonou. Pois é, esse abandono do pai, ele reverbera também na mãe, e isso isso cria uma distância emocional sua e da mãe. Então, assim, o problema é o abandono do pai? É também, mas principalmente a distância emocional que a mãe teve de você a partir desse abandono do pai. Entende? Então eu preciso ressignificar isso, eu preciso curar essa ferida do abandono para que aí sim você possa tomar essa decisão. Tá bom? A Luciana, lutando com a rejeição, não consigo me erguer. Por que, olha só, a rejeição é talvez um dos maiores medos que nós temos como seres humanos. Por quê? A rejeição, ela tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. Lá atrás, há milhares de anos atrás, Luciana, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, os homo sapiens da época, eles viviam num mundo onde o ser humano, o homo sapiens que nós somos, eles eram seres insignificantes dentro da cadeia alimentar. Existiam animais mais fortes, animais mais rápidos, enfim, maiores. Ou seja, o homo sapiens ele morria facilmente. Quando que isso começa a mudar? Quando em algum momento da história o Homo sapiens entende que quando ele está sozinho, ele é presa fácil e morre. Mas quando ele está em grupo, ele consegue matar o predador e sobreviver. E essa lição ficou aqui com a gente. Então, quando a gente nasce, a gente quer pertencer. E dói muito, por exemplo, quando você, dentro da tua família, você não se sente pertencente, porque isso acontece muito. Como que isso acontece? Por exemplo, uma família onde talvez um filho tenha mais atenção do que outro. Ah, ô gata, mas eu sou mãe, eu dou atenção para todo mundo igual. Será que você realmente faz isso? Por quê? Por várias questões. Às vezes você tem um filho mais doente.
que precisa mais da sua atenção. Só que a criança que, digamos, ela não tem tanta atenção, ela não tem a consciência crítica de que, puxa, minha mãe está dando mais atenção para o meu irmãozinho porque ele está doente. Não. A interpretação da criança sem essa consciência crítica é, puxa, minha mãe não gosta de mim. A minha mãe, eu não pertenço a essa família. E aí o que acontece? Cria esse medo da rejeição, de ser rejeitada por essa mãe, por essa família, e a gente sempre quer pertencer. É por isso que a gente gosta tanto de grupos, né? Por isso que a gente gosta sempre de estar em grupos, estar juntos. Por quê? Porque isso nos dá um conforto de sobrevivência. Então, esse medo da rejeição, Luciana, tem a ver com algo que você já viveu. Porque existem pessoas que não têm esse medo. E digamos que se para você esse medo hoje ele acaba tirando de você a possibilidade de se reerguer, é porque existe alguma ferida emocional, existe uma causa. Talvez sim, você tenha sido rejeitada, sei lá, agora, recentemente num casamento, por exemplo. Beleza, mas existe uma causa que veio antes disso. E aí é onde você precisa tratar. Tudo bem, Luciana? Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso fez sentido. A Gessilda, gratidão por compartilhar todos esses ensinamentos. Obrigado. A Cacau, vou precisar ir. Gratidão pelas palavras e tempo conosco. Ótimo dia para todos. Obrigado, Cacau. A Deise, o doido do meu marido faz tratamento de silêncio comigo, me rejeita, depois aparece como se não fez nada. Ele é narcisista, né? Isso é uma característica de narcisista, né? Esse tratamento do silêncio. Então, assim, eu vou te falar o português bem claro, Deise. Assim, e vou falar com todo o meu amor para você. Para de olhar para ele, o problema não está nele. Olha para si, a solução está em você. Entende isso? O problema não está nele, a solução está em você. Então você tem que, se você curar as tuas feridas emocionais, eu garanto para você que você rapidamente sai dessa relação. Tudo bem? Até porque acho que a gente fez a sessão de avaliação, eu me lembro da sua história, eu acho que nós fizemos, não fizemos? Então, assim, só depende de você. A Heloíde, meses atrás pensava até fazer um DNA para ver se eu fazia mesmo parte dessa família, mas ressignifiquei, não sinto mais essa emoção. Exatamente. Você tirou o sofrimento. Quando você tira a emoção, você tira o sofrimento. Você vai lembrar do que aconteceu, você não tem como esquecer, você não tem como apagar isso da sua mente, mas você pode deixar de sofrer. Guarda essa frase. A dor, ela é inevitável. O sofrimento opcional. A dor é inevitável, o sofrimento opcional. E o sofrimento vem dessa emoção que ainda está aí, muitas vezes latente na vida das pessoas. Tudo bem? Excelente! É isso. A gente se vê aí amanhã, às 8 horas da manhã. Não sei se nesse cenário bonito, mas hoje foi nesse cenário lindo aqui do Horto Florestal, na Zona Norte de São Paulo. Tá bom? Um lindo dia para você. Grande abraço. Tchau!